Não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Toda terça-feira, novo vídeo. O vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. Atenção, senhores passageiros do voo Reta Cursos, com destino a aprender processo civil da melhor forma possível, com o melhor professor mais gato, cheiroso e inteligente e legal do mundo. Embarque imediato. Cheguei! Recife! Foi a saudade! Voltei, né? Pois é. Errei, mas estou aqui de volta! O avião! Só eu não sou chão de avião, mas o aviãozinho aqui chegou para levar você para o conhecimento em processo civil. Mais uma terça-feira maravilhosa. Eu tinha começado a gravar com o zip aberto, aí tive que fazer a gravação. Aí nessa aqui eu errei, eu voltei a Recife, quando cheguei a Recife. Mas não vou gravar de novo, porque não tem mais tempo. A produção já disse, Alan, já começa a aula e tal. Tá certo, né? Vamos embora! Hoje vamos entrar em tutelas provisórias, tá? Bota aí na tela! Vai! Botando artigos 294 a 296, né? Era para ter vindo de branco, já em clima de Réveillon. Mas também não passa Réveillon de branco, passa aleatório. Então, eu tô aleatório aqui no estilo Réveillon, né? Com camisa 2020. Como você acha que deveria ser a camisa de 2021 da Reta aqui? Coloca aí uma frase, faz uma sugestão de frase, a melhor frase, a gente faz a camisa e você ganha uma camisa e um troféu joinha, Little Joy, né, em inglês, pra você. Brincadeira, a gente inventa um prêmio legal ali na camisa, viu? Top. Gostei dessa ideia, a produção já tá assim. Que pariu, coisa que ele inventa. Mas é assim que surgem as boas ideias, né? 51, uma boa ideia. Vamos lá. 294 a 296, tutelas provisórias. Alan, o que é a tutela provisória? A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Não estou entendendo nada. Come here, my friend. Ó, tutelas provisórias, ó, tutelas provisórias. Então, o que é que ele está me dizendo aí? Que as tutelas provisórias podem se fundamentar ou ser fundamentadas em dois pontos, de duas formas. Que formas são essas? Que fundamentos são esses, Alan? Urgência ou o quê? Evidência, né? Então, tem dois grandes tipos de tutelas provisórias. A tutela de urgência e a tutela de quê? De evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser em caráter antecedente ou incidental. Outra dica aqui que ele já me deu, ó. A tutela provisória de urgência, cautelar ou o que? Antecipado. Então, eu tenho a cautelar e eu tenho a modalidade o quê? Antecipada. Tanto a cautelar como a antecipada podem ser antecedentes ou incidentes. Incidentais ou antecedentes. Antecedente ou incidente. E aqui a mesma coisa. Antecedente ou incidente. Pode ser antecedente ou incidental, certo? Então, as tutelas provisórias se dividem em urgência ou evidência, a depender do fundamento pelo qual estou solicitando essa tutela. É uma situação de urgência, então a tutela provisória de urgência. É uma situação de evidência do direito, tutela provisória de evidência. Se for tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada. Se ela for cautelar, ela pode ser antecedente ou incidente. Então, tutela provisória de urgência, cautelar, antecedente. Tutela provisória de urgência, cautelar, incidental. Ou tutela provisória de urgência, tutela provisória de urgência antecipada, antecedente.
ou tutela provisória de urgência antecipada incidental. Então, só esse artigo já me deu a luz de como se organizam os diferentes tipos e modalidades de tutelas provisórias. A tutela provisória requerida em caráter incidental é independente do pagamento de custas. Então, se eu tiver uma tutela provisória urgente incidental, eu não preciso pagar custa. Alan, e a evidência? A gente vai ver que a evidência, ela sempre vai ser incidental. Não existe a tutela provisória evidente antecedente, certo? Então, a tutela provisória de evidência, nós vamos ver ainda, ela tem uma natureza antecipada, porque antecipa o direito, e ela é incidente dentro de um processo existente. Ela não antecede o processo, tá certo? Então, se for urgência cautelar incidental, urgência antecipada incidental, evidência, não vou precisar pagar custas. A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser morrer de pegou. Pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada. O que isso quer dizer? Ó, tá falando disso aqui? Tá falando disso aqui? Disso aqui? Disso aqui? Não, tá falando disso aqui tudinho. Tá dizendo que todas elas, as tutelas provisórias, são o quê? Provisórias. Se ela é provisória, ela pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Basta uma decisão judicial. Certo? E no final do processo, se ela não for modificada nem revogada, ela vai ser o quê? Confirmada ao término do processo. Certo? Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, veja, concedi uma tutela provisória, seja ela qual for, o processo foi suspenso por algum motivo, certo? Se a decisão não modificou, revogou, ela continua produzindo efeitos. Isso é o que diz o parágrafo 1 do 296. Veja só, 297 a 299, nós estamos ainda onde? Dentro do assunto tutelas provisórias. Então, estamos analisando o geral, tudo, as regras gerais. 297, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Ou seja, o juiz produz uma decisão. Como essa decisão vai ser efetivada no plano prático, nos fatos, na realidade. Então, ele pode dizer como vai ser efetivada. Ele pode determinar multa, pode determinar busca e apreensão, seja o que for ali. As medidas que ele considerar adequada, certo? Aí está um rol amplo, né? A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Vou analisar as regras de cumprimento de sentença da modalidade provisória, né? Sempre que possível, exigir caução, se for possível a outra parte pagar a caução, garantia, a gente vai ver isso já já. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo totalmente necessário, porque toda decisão judicial tem que ser motivada e a motivação, obviamente, tem que ser clara e precisa. Né? Não precisaria desse artigo. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer o pedido. O que isso quer dizer? Não importa a tutela qual seja a sua modalidade. Eu vou ajuizar no juiz competente para aquela causa. Não existe um juiz competente para a tutela cautelar e outro juiz competente para o pedido principal daquela causa. É o juiz competente daquele assunto. Então, ele é competente para conhecer a causa principal, o processo e as tutelas provisórias, sejam elas antecedentes ou incidentes. Certo? Então, o juiz competente é o mesmo. Seja ele um tribunal, se for um processo de competência originária, né? Tutela provisória no tribunal. É o que fala aí o parágrafo único do 299. No 300, a gente já entra onde? No 300, a gente entra no assunto das tutelas de urgência. Então, agora, ó, eu afunilei para cá, ó. Eu estou falando disso daqui, ó. Certo? Tutelas de urgência. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito, fumaça blue, bom direito, fumo boniúris, né? Probabilidade do direito, ó, requisito para a tutela de urgência. Probabilidade do direito. O que mais? Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Perigo de dano ou risco ao resultado útil. O que é isso, Alan? Uma situação urgente em que eu demonstro que meu direito é plausível. Uma situação, eu estou precisando de um leito para me internar. E eu mostro que eu tenho um contrato com o plano de saúde, que o meu contrato prevê lá a cláusula que eu tenho direito a esse leito, e o plano de saúde negou por alguma circunstância, mas em tese, pelo que eu mostrei, o meu direito é provável. E se houver demora na prestação jurisdicional, pode ser o quê? Pode ser que eu tenha algum prejuízo na minha saúde pela demora do atendimento. Pode ser que eu morra, pode ser que minha situação, né, se agrave. Então, há um perigo do dano ao meu direito, saúde, ou risco ao resultado do processo. Por quê? Por exemplo, se demorar e eu só vier a ser internado depois do trânsito julgado do processo, vamos supor que eu faleci durante o processo. Qual é a utilidade desse processo que era me conceder uma vaga, já que eu não vou precisar da vaga porque eu faleci? Nenhuma. Então, houve um prejuízo à utilidade daquele processo. Então, eu tenho que ser urgente para aquele processo que seja útil no plano fático, né? Então, o resultado dele tem que ser útil. Se há um perigo de dano ao direito ou ao resultado do processo, junto com a probabilidade do direito, eu posso pedir uma tutela de urgência. A urgência, a necessidade atual, urgente. Artigo 300, né? Parágrafo 1º, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Não, o que é caução real? Quando você garante aquilo com um direito real. Então, você diz o bem, você diz, eu quero ser internado e eu quero ser internado de graça pelo meu plano de saúde que me negou. Mas eu tenho como garantir essa dívida. Como? Eu tenho um apartamento que eu posso dizer, esse apartamento aqui vai ser a garantia, que se eu perder o processo lá na frente, eu tenho como pagar meu período de internação. Então, eu estou fazendo a caução real. Ou fidejussória. Eu vou colocar uma pessoa como fiadora. Veja, não é um bem que está garantindo, é a própria pessoa, todos os bens dela. Garantia fidejussória, garantia pessoal, né? Para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Alan, se eu não tenho condições de garantir o dinheiro para essa internação que eu preciso, que meu plano de saúde garanta, mas eu não tenho como depositar um dinheiro, não tenho como fazer nada. O juiz não é obrigado a exigir essa caução. É conforme o caso, tá certo? A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, qualquer modalidade aqui de tutela de urgência, em regra, pode ser liminar. Então, quando vier uma questão de prova vai dizer o quê? Tutela de urgência vai colocar, ela pode ser concedida liminarmente. A tutela de urgência, em regra geral, pode ser concedida liminarmente. Certo? É diferente da tutela de evidência, que existem hipóteses de tutela de evidência que não cabe liminar. Na tutela de urgência, em regra geral, pode liminar. Ou justificação prévia, que é o quê? O juiz intima a outra parte para se manifestar sobre a liminar. A outra parte se manifesta só sobre a liminar, e aí ele decide a liminar, e depois o processo segue o rito normalmente. Certo? A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver o perigo da irreversibilidade. Alan, o que é isso? Quando o que eu peço, como tutela antecipada, não tem condão de ser reversível. Imagina que eu peço uma cirurgia. Aí, no final do processo, de forma liminar, ou seja, sem ouvir a outra parte. Então, eu peço, juiz, eu preciso de uma liminar de cirurgia em 5 dias, senão eu vou ter uma grave doença aqui, eu posso morrer. Ao juiz dá a liminar. Eu recebo a cirurgia sob o fundamento que meu plano de saúde e probabilidade do direito tinha que
eu tinha um direito de receber aquela cirurgia de graça pelo plano de saúde. Aí, no final do processo, o plano de saúde provou que eu não tinha um direito, que eu tinha que pagar. O que vai acontecer? O juiz vai mandar o médico retirar a cirurgia que fez? Não. Ele vai reverter a situação, vai mandar eu pagar. Então, veja, a reversibilidade não é voltar necessariamente para o que era antes, mas é colocar as duas partes no status quo, no status anterior. Se eu vou fazer um ato aqui e eu provo que eu não tinha que fazer esse ato, mas eu fiz para cumprir uma liminar, a outra parte vai me ressarcir no final do processo. Agora, se não tem como existir esse ressarcimento, se é impossível existir esse ressarcimento, aí não é reversível de fato de nenhuma forma, aí a tutela de urgência antecipada não vai ser concedida. Alan, você falou uma de coisas aí, você não explicou a diferença antecipada e cautelar. Vamos compreender agora. Antecipada, olha o nome, antecipada. Antecipa o quê? O direito. Então, a tutela antecipada é aquela que vai me fornecer o direito que eu quero antes. Então, se eu estou entrando com ação com o objetivo X, eu peço a tutela antecipada para receber esse objetivo X antes do término do processo. Se eu estou entrando com ação porque eu quero que esse piloto me seja devolvido, a tutela antecipada vai dizer o seguinte: Alan, eu vou te dar o piloto durante o processo. Nesse momento que você pediu, você vai ficar com o piloto em mãos. Estou antecipando o direito que você está querendo no pedido final da sua ação. O seu objetivo final da sua ação está sendo antecipado, o que é diferente da cautelar, que tem a função de proteger, proteção. Então, eu quero esse piloto, eu também estou entrando a mesma ação para ter esse piloto de volta em minhas mãos. Saudades desse teu olhar, não me queres, mas eu vou à luta. Eu quero esse piloto de volta, mas eu entrei com a tutela cautelar. O que isso significa? O juiz não vai me dar o piloto, ele não vai me antecipar o direito, ele vai proteger o piloto. Então, ele vai dizer que a outra parte não pode, por exemplo, vender. Ele vai pedir que a outra parte deposite o piloto em juízo para que no final do processo, quando tiver um resultado de quem venceu, eu possa entregar o piloto guardadinho com a mesma quantidade de tinta para quem é, de fato, o detentor do direito. Então, a cautelar tem mais uma função de proteção, de proteger o direito. Eu não tenho como usufruir o direito por meio da cautelar. Eu tenho como garantir que, no final do processo, eu vou ter como usufruir. Na antecipada, eu quero usufruir naquele momento, eu quero antecipar. Então, veja, eu quero ser nomeado no concurso agora. Aí eu peço uma liminar para ser nomeado. Eu estou entrando com antecipada. Eu quero ser nomeado no concurso agora. Eu peço a cautelar para que ninguém seja nomeado nessa vaga enquanto o meu processo não acabar. Veja só, tá vendo? Eu não recebi o direito de ser nomeado. Eu protegi esse direito para ser nomeado lá na frente. Entenderam? Então, a cautelar antecipada tem essas duas diferenças. Nós vamos estudar agora a antecipada, tá certo? 301 e 302, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto. Então, essas são as formas que você pode utilizar para fazer uso da tutela cautelar, fazer um arresto, um sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação, impedir que aquele bem seja alienado ou qualquer outra medida. 302, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Como assim? Pedi a tutela de urgência, ganhei, mas no final do processo, a sentença, 302, inciso 1, me foi desfavorável. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que responder pelos prejuízos que causei a outra parte nas hipóteses aí do 302, certo? 303, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, Alan, o que é a incidental? A incidental é a pedida na petição inicial ou em qualquer momento dentro de um processo existente.
certo? Então, tanto aqui como aqui, eu estou pedindo no processo existente. Na antecedente, o processo não existe, eu estou antecipando esse processo. Como assim? Não é antecipando aqui. Eu vou entrar com um processo anterior só com pedido de tutela. Seja aqui ou aqui. E depois da análise desse pedido é que eu vou entrar com um processo completo mesmo, no mesmo juízo, completando esse processo anterior. Alan, não entendi o que você falou. Eu não entendi o que ele falou. Veja só, eu entro com pedido de tutela de urgência antecipada antecedente. Então, a minha petição inicial vai chegar ao seguinte, vai estar lá para o juízo, o excelentíssimo senhor juiz, a senhora juíza, doutor de direito, tal, esses negócios tudinho bonitinho, a qualificação, o nome da ação, e vou dizer, estou entrando com a tutela de urgência antecipada antecedente, ou a tutela de urgência cautelar antecedente. Por quê? Porque, lá na frente, eu vou entrar com um processo final, completo, normal. Mas é uma situação de urgência tão grande que eu não tenho tempo nem de preparar o processo. Então, eu estou entrando só com a tutela, para que o senhor juiz defira a minha tutela, e aí eu entre com a petição final completa, com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, e todas as provas e documentos necessários. Então, a antecedente eu não tenho como entrar ainda com um pedido completo, com toda a petição inicial completa. Então, eu entro só com um pedido de tutela, eu não entro com um pedido final, todos os pedidos de prova, sei o quê. Entro com um pedido de tutela e digo, olha, doutor, estou entrando com esse pedido de tutela, seja cautelar, seja antecipada, porque lá na frente eu quero entrar com esse processo aqui. Mas esse pedido aqui me faz necessário agora. Então, veja, 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se, pode ser somente o requerimento da tutela antecipada e a indicação de tutela final. Então, eu entro com um pedido de tutela antecipada antecedente e digo, estou entrando com esse pedido porque eu preciso da cirurgia agora. Porque eu não tenho como reunir todos os documentos necessários da ação, tudo que eu vou fazer. Não tive como calcular a indenização em danos materiais que eu vou pedir ainda. Mas no processo principal, eu vou entrar com esse pedido aqui. Vou entrar com o pedido de indenização por danos materiais. Vou entrar com o pedido de indenização por danos morais. Mas eu não tenho como calcular, efetivar, juntar toda a documentação ainda. Entenderam? Com a exposição da lide, então expondo os fatos, o direito, os fundamentos, e o fundamento tem que ser do perigo de dano, do risco ao resultado do processo, probabilidade do direito. Certo? Concedeu a tutela antecedente, deferiu, concedeu. O autor vai aditar inicial, complementando com tudo que ele quer complementar, né? Em um prazo de 15 dias ou maior. O prazo aqui é no mínimo 15 dias. Ou maior, quem vai fixar é o juiz. Mínimo 15 dias. Para aditar, esse prazo aqui é no mínimo 15 dias. Aí o processo vai seguir o quê? O procedimento comum, o réu vai ser citado, audiência de conciliação, contestação, aquele negócio todo, certo? Se o réu não realizar o aditamento, veja só, parágrafo 1º do inciso 1, se o réu não realizar o aditamento, o processo é extinto sem resolução de mérito. Então, o réu não realizou isso aqui, o processo acaba. Acaba aqui a tutela antecedente, certo? O aditamento aqui se refere, dá-se no mesmos autos, é o mesmo processozinho lá. Alan, tem que ter o valor da causa. Alan, se o juiz não deferir, aí é o parágrafo 6º, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a petição inicial
determinar a emenda inicial no prazo de 5 dias. Então, se ele deferir, mínimo de 15 dias para entrar com o processo completo, aditando. Se ele recusar esse pedido de tutela antecipada antecedente, 5 dias para emendar e aí sim entrar com o processo completo, certo? Então, galera, nós vimos, né, tutelas provisórias, tutela de urgência, a tutela antecipada cautelar, a antecedente da tutela antecipada e na próxima semana vamos dar continuidade onde? Na antecedente da cautelar e na tutela de evidência, tá certo? Um feliz ano, o avião aqui, ó, tá voando muito, a Zurek com esse negócio tá indo para frente, né? E pegando o ventinho aqui, a gente decola. Tamo junto sempre, até 2021, né? Voltando toda terça-feira, aqui estaremos sempre juntos. E aí, galera, o que é que vocês acharam? Muito bem, ativa o sininho aí, né? Se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passa uma semana só, você não pode perder, né? São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente, próxima semana tem mais.